Ele fala que o filme é uma comédia sem palhaços e é um drama sem vilões, porque ela tem um tom cômico em muitas cenas, a gente tem vontade de rir. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar do filme Parasita, que estreou na semana passada no Telecine. Mas antes de começar a falar do filme, eu vou dar alguns recados para vocês. O primeiro é que esse filme ele teve uma direção muito boa do Bong Joon-ho, que deixa muito aberto para diversas interpretações. Então, o que eu vou falar aqui é a minha opinião, é o que eu entendi do filme, mas essa não é a última interpretação ou a verdade absoluta sobre o filme, porque o próprio diretor falou que ele deixou com várias ironias, com várias aberturas para todo mundo interpretar da forma que achar que deve, da forma que entendeu o filme. A segunda coisa que eu tenho para dizer é que a intenção do vídeo não é de forma alguma dizer que o problema do mundo está nos ricos ou está nos pobres, mas sim analisar esse comportamento entre os personagens que estão ali, o caráter dele, como eles se comportam uns com os outros nas situações em que eles estão vivendo. Por fim, lembrem-se que teremos spoilers, então se você quer ver o filme antes, vai lá, assiste o filme. Eu recomendo muito que você assista esse filme, que você entenda, que você interprete a sua maneira, tire suas conclusões e depois você vem aqui ver se você concorda, se você discorda, o que você acrescentaria, porque vale muito a pena a discussão em torno desse filme. Ele não ganhou o Oscar à toa, tá bom? Resumidamente, o filme conta a história da família Kim, que é uma família pobre, e eles iniciam o filme apresentando essa família na casa deles, numa espécie de subúrbio bem pobre de onde eles moram, no sul da Coreia. E é uma família que os pais estão desempregados, a casa deles é meio que pequena, a própria fotografia do filme denota cores frias, então denota uma coisa assim desconfortável, como se a casa deles fosse desconfortável. Os filhos também não trabalham e também não estão estudando. Ali é apresentada a situação deles. Eles têm um subemprego de dobrar a caixa de pizza, então eles dobram algumas caixas de pizza para conseguir um dinheirinho. Mas logo no início do filme eles são meio que humilhados porque a moça que é dona da pizzaria não gosta do jeito que eles dobraram as caixas, ela fala que está errado, então ela quer meio que cortar uma parte do dinheiro que eles receberiam. E aí eles já se sentem um pouco humilhados por isso, enfim. Logo em seguida, um amigo do Kim Woo, que é o filho, recebe um amigo, né? Ele vai até a casa deles levando uma pedra, dizendo que essa pedra é um presente que o avô dele quis dar para essa família, dizendo que essa pedra faz a família prosperar financeiramente, faz a pessoa ter ganhos em cima daquilo. E o Kim Woo acaba ganhando uma indicação desse amigo para dar aulas de inglês para a filha de uma família rica. Então ele vai como tutor dessa menina e junto com a irmã falsificam um certificado, né, de que ele tem uma formação ali e está apto a dar essas aulas de inglês para a menina. E então ele vai e aos pouquinhos ele consegue colocar cada membro da família dele dentro daquela casa, como um outro funcionário. A família rica não tem a menor ideia de que eles são família, mas a Jéssica, que é a irmã, consegue entrar como arte-terapeuta do filho, o pai consegue o cargo de motorista e depois a mãe consegue entrar como governanta. E aí tem aquela cena famosa que eles estão na sala desfrutando de tudo da casa enquanto a família rica está viajando e tem ali os diálogos deles, né, felizes da vida, desfrutando daquela casa maravilhosa, daquela comida maravilhosa, daquelas bebidas. E aí a gente acha que compreendeu ali nesse momento o significado do filme Parasita. Ali são um monte de parasita parasitando naquela casa enorme, maravilhosa, com o dinheiro daqueles ricos todos. E os ricos nem sabem que eles são família. E é aí que tem a grande reviravolta. A ex-governanta bate lá na casa, enquanto eles estão lá e eles são pegos de surpresa. E ela fala que quando ela foi demitida, ela saiu tão rápido que ela esqueceu uma coisa no porão. E aí a mãe, que é a atual governanta, deixa ela entrar
E aí eles descobrem que a ex-governanta, em verdade, ao longo desses anos que trabalhava para a família, escondia o marido lá no porão deles, né, levando comida. É aí até que a gente entende a frase do patrão quando ele diz assim: o único problema da ex-governanta era que ela comia por dois. E aí a gente entende que não é porque ela comia por dois, é porque ela comia por ela e levava comida para o marido que estava lá escondido nesse porão. E aí começa uma reviravolta danada. A atual governanta, né, a governanta dos Kim, não se empieda por nada, não se abate por nada. Ela olha aquela mulher ali que está implorando para ela deixar o marido dela continuar morando ali. Ela nem liga, ela fala, ela só porque melhorou um pouquinho, fala que ela não é pobre e que ela não precisa, que ela ia chamar a polícia. E aí em seguida a ex-governanta descobre que na verdade era tudo uma farsa da família, então ela filma e começa uma guerra entre as duas famílias, que na verdade são duas famílias pobres, tentando ascender e tentando continuar ali parasitando daquela situação ali dos ricos. E nisso a família rica liga dizendo que a viagem foi cancelada e eles estão voltando para casa em 8 minutos. Começa uma confusão danada, eles tentando limpar tudo muito rápido para esconder. Eles pegam a ex-governanta e o marido e jogam lá no porão, deixam eles lá presos para a família dos ricos não descobrirem. Eles não conseguem sair a tempo da casa. Então o senhor Kim, a filha e o Kim-Hu ficam ali debaixo da mesa do centro, onde o casal rico acaba indo ali dormir. E aí que eles também escutam a famosa conversa em que o pai diz que gosta muito do motorista Kim, do senhor Kim, porque ele está quase prestes a ultrapassar os limites, mas ele não ultrapassa, exceto pelo cheiro. Ele fala que ele tem um cheiro estranho, um cheiro como se fosse de um pano de prato fervido. Lembra muito as pessoas que andam de metrô. E que esse cheiro do Sr. Kim é insuportável. Esse cheiro, sim, passa dos limites. Antes da gente falar do desfecho do filme, eu queria voltar e falar de alguns pontos chave para a gente analisar melhor as duas famílias, as três famílias, né? Se a gente for pensar que a ex-governanta e o marido também são uma família, dentro desse filme que traz pra gente esse conceito de forma tão irônica de Parasita e traz tanto a realidade pra gente dessa diferença de classes. Primeiro é que lá no início do filme a gente vê o lugar onde a família dos Kim mora. Eles não estão nem num lugar subsolo e nem no nível do solo. Então é como se eles estivessem no subporão, porque eles ainda conseguem ver a luz do sol. Só que eles conseguem ver a luz do sol por uma janela muito ruim, meio fosca, o vidro parece que está sujo. Então, mas ainda entra um pouco de luz do sol ali na casa deles, diferente da casa dos ricos, que tem aquele janelão enorme, que bem dizer, eles estão ali sob a luz do sol o tempo todo. Os Kim, logo no início, eles estão tentando ali pegar o Wi-Fi da vizinha. Quando a dona da pizzaria vem falar com eles tentam ali manipular para que ela demita o funcionário deles, para que contrate alguém da família dos Kim. Então, é a forma como eles vão conseguindo as coisas. A Jéssica, quando vai para a casa dos Kim, ela arma para o motorista, para tirar a vaga do motorista e colocar o pai dela como motorista. Então, a forma como eles conseguem chegar até ali é que é algo que já denota o caráter deles. Na conversa deles ali, quando eles estão desfrutando daquele jantar, o pai, ele é um dos poucos que pensa assim, poxa, o motorista que a gente tirou o emprego, será que ele conseguiu um emprego novo? Será que ele tá bem? E aí a Jéssica fala, não, para de falar isso, pelo amor de Deus, deixa esse cara pra lá, se preocupa com a gente, problema dele, se ele conseguiu, se ele não conseguiu. Então é a falta de empatia. Quando eles se deparam com a ex-governanta e o marido, que estão ali implorando para não denunciar que o marido dela está ali naquele porão, eles pouco se importam. Eles poderiam todos eles se ajudarem naquele momento. A ex-governanta oferece dinheiro para a atual governanta. Poxa, eu te mando dinheiro para você manter ele aqui. E ela falou que não vai. Ela, poxa, mas de pobre para pobre. E ela fala, mas eu não sou pobre. Quer dizer, ela era pobre sim. Só que só porque ela estava numa situaçãozinha um pouquinho melhor, ela já destrata aquela família pobre. E aí a gente vê como que o filme brinca com a questão
das diferenças de classes o tempo todo. A família dos Kim mora num subporão, como eu estava falando. Já a família rica mora por cima. Você vê que o Kim-Woo, quando vai lá a primeira vez, ele sobe uma rampa, uma ladeira, uma rua de ladeira. Ele sobe uma escada para entrar na casa. Depois ele sobe outra escada para chegar na Dae, que é quem ele ia dar aula. Enquanto que para chegar na casa deles, eles têm que descer várias escadas. Um outro ponto que é falado e é mostrado, que é uma forma de ironizar tudo o que está acontecendo, é o cheiro incômodo, o cheiro que que o pai reclama, o pai rico reclama, a mãe rica reclama, o cheiro que o Da Song, que é o menininho mais novo, cheira a eles e fala: eles têm o mesmo cheiro, eles têm o mesmo cheiro. Que o senhor Kim acha que o problema eles têm que mudar o sabão em pó deles, cada um tem que ter um sabão em pó diferente, um sabonete diferente para disfarçar. E aí a filha fala: não, o problema é a nossa casa, essa casa que tem um cheiro ruim. Quando na verdade o cheiro representa que não importa o quanto eles se arrumem, o quanto eles estejam inseridos numa família rica, o quanto eles tenham melhorado até de vida pelos salários que estão recebendo, eles continuam sendo uma família pobre. Eles continuam sendo alguém que nunca vai perder o cheiro de quem anda de metrô, que nunca vai perder a essência de quem é pobre. Então isso é muito marcante no filme, né? Porque parece que é algo incômodo. E quando o Sr. Kim percebe que, depois que ele escuta o pai rico falando e a mãe abrindo a janela para não sentir aquele cheiro, quando ele percebe isso, isso o incomoda muito. E ele se sente extremamente humilhado. Fica cheirando a blusa, fica se olhando e, enfim, ele é o que mais se incomoda com essa coisa do cheiro que a família fala. Mais uma vez eu falo a questão das escadas, né, como a metáfora, né, como que para subir, para chegar até os ricos, eles têm que subir muito. E na cena da chuva, quando eles estão indo para casa, a quantidade de escadas que eles têm que descer até chegar à casa deles. E aí a casa deles está completamente destruída, alagada. E aí a gente entra até no ponto da chuva, a diferença do que é a chuva para uns e para outros. A chuva para os ricos foi maravilhosa, foi um acampamento na chuva para o filho mais novo, foi uma forma de deixar o tempo mais limpo, o sol apareceu, a iluminação ficou linda no dia seguinte, enquanto que para os pobres eles perderam tudo, eles tinham que escolher o que eles iriam salvar na casa deles e eles tiveram que dormir num ginásio, onde outras pessoas que perderam suas casas também estavam. No dia seguinte, eles tinham que disputar, tinham várias pessoas disputando roupa para ver quem ia ficar com qual roupa, porque essas pessoas também perderam suas coisas, perderam suas roupas. E a gente vê também quem são os parasitas nesse filme todo, é que os ricos também são parasitas, porque eles precisam daquela família pobre trabalhando para eles, para fazer tudo para eles. Tudo bem que eles são justos, eles pagam o que tem que pagar, com correção de inflação, tudo direitinho, mas eles também são parasitas, porque eles precisam o tempo todo de alguém para estar fazendo a comida deles, para estar dirigindo para eles, para estar animando a festa do filho mais novo deles. Quer dizer, eles têm que fazer coisas que nem está dentro da função deles como empregados, como funcionários, mas porque os ricos querem que eles estejam, eles vão. Na cena em que o Sr. Kim está fantasiado de índio, você vê que ele está extremamente humilhado, ele não queria estar fazendo aquilo, mas o pai olha para ele, que é o patrão, olha para ele e fala: você está recebendo hora extra, você não está fazendo favor nenhum pra gente, sabe? Então isso também denota, e isso o próprio diretor falou, isso não sou eu, que essa família também é parasita. É interessante a gente dizer também que o tempo todo a gente percebe no filme que se a situação fosse inversa, talvez as coisas não seriam diferentes. O Sr. Kim diz em determinado momento que, apesar de ser rica, a mãe rica, ela era muito gentil. E aí a mãe governanta diz: não, ela não é gentil, ela é rica e por isso que ela é rica é que ela é gentil e não o contrário. Então, porque se eu tivesse esse dinheiro todo aqui que essa gente tem, eu também seria super simpática. E a gente fica meio na dúvida se seria, porque o tempo todo eles demonstram que o caráter deles não é lá essas coisas. O interessante do filme é que não tem um vilão, não tem o bonzinho. Todo mundo ali é ser humano, todo mundo ali tá mostrando o seu lado egoísta, todo mundo tá ali tentando passar a perna no outro, isso não é escondido. A família aqui não se faz
de boazinha, eles são muito declarados entre eles, que eles querem mesmo subir a tentar ascender, seja lá o que tenha que acontecer para eles conseguirem. Então eles tiraram o emprego das pessoas, eles enganaram a família, eles fizeram tudo que tiveram que fazer, chegaram a inventar que a ex-governanta estava com tuberculose, compraram um pêssego lá para jogar, para atacar a rinite da mulher, para atacar a asma dela. Se fosse o contrário, e é isso que o diretor quer dizer, talvez não fosse diferente. Se eles fossem ricos, eles não seriam pessoas melhores, eles continuariam sendo essas pessoas assim, e os ricos, se fossem pobres, também não seriam tão bonzinhos assim, porque eles têm o lado deles egoísta também, o lado deles mesquinho, o lado deles parasita. A governanta e o ex-marido e o marido dela, que estão lá no porão, também, de certa forma, estavam sendo parasitas daquela família rica. A diferença é que eles demonstram um pouco mais de gratidão. O marido da ex-governanta, ele está ali sempre acendendo a luz para o pai rico, ele está sempre dizendo que ele o alimenta, lhe dá abrigo, então ele quer demonstrar essa gratidão o tempo todo. Chegando no desfecho final, onde eles estão lá na festa do menino, existe uma cena em que a mãe e a filha se compadecem da ex-governanta e do marido que estão lá no porão e pensam em levar um prato de comida para elas, para eles que estão lá. Poxa, ontem a gente estava exaltado, a gente brigou, mas vamos ver, de repente eles estão com fome. Só que ela acaba não conseguindo levar comida. E quem desce no porão mais tarde é o filho, é o Kevin, né, o Kim-Woo, para levar a pedra para eles. Porque logo no início do filme, o amigo dele dá a pedra para ele para trazer prosperidade para a família dele. E a mãe dele até fala: "Poxa, você podia ter trazido comida". E agora, nessa situação, ele desce com a pedra na intenção de resolver aquilo. Ele cisma com essa pedra, ele acha que a pedra está chamando por ele. Lá no ginásio, o pai revela para ele que o importante nem é ter plano, porque os planos não obedecem à vida. Então, o melhor plano que se faz, o plano que dá certo, é não fazer plano. E aí ele fica meio frustrado e ele se apega àquela pedra como se aquela pedra fosse a solução dos problemas de todo mundo. Então ele desce para dar aquela pedra, só que a grande ironia do filme é: essa pedra não significa nada, ela não traz prosperidade porcaria nenhuma, e ela ainda serviu de arma para dar na cabeça dele e o marido da ex-governanta conseguir fugir. Ele chega na festa totalmente descontextualizado, com sangue na cara, com uma faca na mão. Ele tá tão fora do contexto que as pessoas nem percebem quando ele chega com aquela faca todo de preto. Todo mundo ali comemorando, os ricos comemorando a festa do menino. E aí começa aquele ataque louco, ele parte para cima da Jéssica, dá uma facada na Jéssica. E aí a mãe governanta parte para cima dele, eles se atracam, ela com um machado e ele com uma faca. Aquela confusão toda, os ricos fugindo. E aí quando ele vê, ele fica meio paralisado tentando socorrer a filha. E quando ele vê o patrão pedindo para ele a chave, ele joga a chave pro patrão, porque ele deveria ir para dirigir, mas ele não consegue, então ele joga a chave pro patrão, ou seja, o patrão sabia dirigir, cai embaixo do marido da governanta. E quando ele vê o patrão, né, assim, com tanto nojo do cheiro daquele cara, aquilo é a gota d'água pro Sr. Kim. Ele parte para cima dele, ataca ele com uma faca e acaba matando o cara, né? Acaba matando o patrão. Um desfecho trágico, né? A gente vê o filho deles termina dizendo o que aconteceu. Ele e a mãe conseguiram pegar uma condicional, a filha faleceu, morreu, e o pai sumiu. O Sr. Kim simplesmente sumiu. Depois a gente descobre, através de um código Morse, que ele se comunica com o filho, que ele estava, na verdade, escondido esse tempo todo lá no porão, onde a governanta e onde o marido dela estavam. E aí você vê que antes ele morava num subporão, onde ele ainda viu a luz do sol. E agora o Sr. Kim está num lugar que não tem sol nenhum. Ele está completamente abaixo. Isso também é uma das ironias do filme. Não importa o quanto você lute, o quanto você brigue, se você nasceu numa determinada classe, você vai continuar nela para sempre. A gente chega a pensar, pela carta do filho, que ele conseguiu trabalhar, ganhar dinheiro e comprar a casa para tirar o pai lá daquele porão.
mas em verdade era só um sonho dele, quando a câmera desce, igualzinho no início do filme, e ele tá ali no sofá dele escrevendo, mas tá só sonhando. Feito uma pesquisa em que se aquela família realmente existisse, uma família naquela situação na Coreia do Sul, para comprar uma casa daquela nas condições de trabalho que ele conseguiria ao longo da vida, demoraria 540 anos para ele conseguir juntar dinheiro para comprar uma casa daquela. Então, o Bong Joon-ho, ele foi muito honesto, ele falou que ele queria ser muito honesto com a realidade, mas trazendo ela de forma sarcástica e irônica. Ele fala que o filme é uma comédia sem palhaços e é um drama sem vilões, porque ela tem um tom cômico em muitas cenas. A gente tem vontade de rir, porque a forma que eles vão encaixando as coisas. E ao mesmo tempo é trágico, porque ninguém se dá bem no final, ninguém é bonzinho, ninguém é um vilão. Tá todo mundo ali basicamente no mesmo barco do egoísmo do ser humano, da arrogância do ser humano. O interessante do filme também é que nada acontece do nada. O filme não fica clichê em ponto nenhum. Você não tem um ponto de virada completamente... Nossa, era super esperado que isso fosse acontecer. Ou, nossa, ele fez isso, viajou na maionese só para dar um desfecho no filme. Não, ele sempre planta uma semente antes, numa cena antes, para você colher o fruto depois. Como, por exemplo, quando o filho vai lá reclamar com o cara que está fazendo xixi na porta dele sempre. E aí o pai fala, joga água nele, joga água nele. Ele primeiro leva a pedra, ele ia tacar a pedra nele e a gente já entende que essa pedra ia ser usada lá na frente como uma arma. E é o que acontece. Mas aí o pai fala, joga água nele, e aí ele joga água no cara, o pai traz um balde d'água, e ali a gente já tem uma noção a filha fala, foi um dilúvio. A gente já tem noção de que uma grande chuva ou alguma cena com água iria acontecer. E é o que acontece. Então, assim, o filme ele é o tempo todo muito amarrado para nada acontecer de forma clichê. E é isso que mais envolve a gente. A gente não sabe como vai terminar o filme. Especialmente quando a gente tem o ponto de virada em que a ex-governanta bate lá. Eles estão super à vontade na casa dos ricos e desfrutando. E aí chega a ex-governanta e fala, eu esqueci um negócio no porão. E aí a mãe pergunta, mas o que você esqueceu no porão? Você quer ir lá comigo para você ver o que é? Então a gente já fica, caraca. Aí aquele porão, aquela luz escura, aquele lugar escuro, isso já dá uma virada de meio que de terror pro filme. A gente não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Um fica manipulando o outro, né, naquela briga. Eu vou mandar o vídeo para a patroa, não vai não. E aí é uma guerra, e ao invés de eles se ajudarem, nenhum deles teve empatia por nenhum deles, né? Enfim, gente, é um filme que vale muito a pena a gente ver pra gente fazer essa reflexão em relação à realidade que a gente vive, não só na Coreia do Sul, mas em qualquer lugar. É como se fosse assim, aquele filme poderia ser na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar existem seres humanos assim. E vai sempre existir essa diferença de classes. É como se ele estivesse dizendo que não importa, você nunca vai conseguir ascender, ou uma pessoa rica nunca vai descer o nível dela. Você vê que os patrões, eles têm também esse sentimento super de super falta de empatia. Se eles fossem pessoas empáticas, talvez eles soubessem que a ex-governanta tinha um marido que precisava de ajuda, que talvez eles pudessem ajudar mais aquela mulher. Mas a mulher trabalhava ali, cuidava deles 24 horas por dia, e eles mal sabiam do passado dela, dos problemas que ela poderia vivenciar, se ela tinha uma família ou se ela não tinha uma família. Eles, como pessoas, né, os da família Kim, eles nem perceberam que eles eram todos da mesma família, eles não se preocuparam em saber se a pessoa no sábado tinha algum outro compromisso. Não, vem que eu vou te pagar hora extra, vem trabalhar que eu vou te pagar hora extra. Então é bem interessante essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, um beijo.